de imuno. Eu já desejo realmente sempre um bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está aqui conosco assistindo essa aula, a gente te agradece muito. Espero que dentro dos nossos conhecimentos a gente possa satisfazer um pouquinho e trazer um pouquinho de informação sobre um tema que até no momento que a gente está vivendo é muito oportuno quando se fala em resposta imunológica às infecções. Quando a gente fala em infecção, a gente tem que pensar primeiro no agente causador. Se a gente pega um pouco dos conceitos de parasitologia, a gente tem que lembrar do agente, esse termo é muito usado, que é conhecido como agente etiológico, né? Ou seja, o logos, lógico, seria a origem, o etio, justamente o agente causador, né? Aquele que provoca esse quadro que a gente chama de infecção. Mas também a gente sabe que quando a gente, em termos de estarmos presentes neste planeta, diversos seres vivos estão aqui. Nós, seres humanos, da espécie Homo sapiens, somos considerados a espécie evoluída, pensante. Existem diferentes outros reinos com diferentes outras espécies. Quando a gente traz para o lado humano, a gente sabe que na nossa estrutura corporal, nós não estamos sozinhos, né? Além de toda a composição química que existe entre nós, caracterizando uma química tanto orgânica quanto inorgânica, nós temos seres vivos também, que vivem em uma associação conosco. Em alguns tipos de associação chega a ser até uma simbiose, né, uma mistura, assim, uma troca de matéria um com o outro, que é como se ali realmente tivesse só um ser. E aí a gente tem a presença de um grande número de bactérias, determinado corretamente como microbiota, né, uma estrutura pequena, de pequena vida, né, de inúmeros seres vivos presentes, desde o nosso trato gastrointestinal, principalmente, da pele como maior órgão da estrutura corporal humana, né, e a presença desses micro-organismos são fundamentais para a manutenção de um equilíbrio também da saúde do indivíduo, né, e que em alguns momentos a perda desse equilíbrio pode sim vir a ocasionar algumas patologias, algumas enfermidades. Tirando esses que vivem em uma perfeita harmonia, vamos dizer, com o nosso organismo, nós temos aqueles também que vêm do ambiente externo, a qual nós não temos na nossa estrutura corporal, não é encontrado na nossa microbiota, mas que em função de estarmos imersos no ambiente, ao entrarmos em contato com determinada região, ambiente do planeta onde a gente está, né, a gente pode sim também ser contaminado por alguns desses agentes. E aí, vamos ver como é que o sistema imune reage, né? Porque o sistema imune, ele está preparado para toda uma variedade de gama de proteínas que realmente já fomos educados e ensinados. A maquinária, ela funciona sempre da mesma maneira. Acontece que, às vezes, alguns desses agentes causadores, eles nem sempre vão bloquear, vão inibir, ou vão ter o mesmo sistema de escape daqueles que, às vezes, já são de alguns micro-organismos que já são muito bem padronizados o mecanismo. Aí a gente tem que estudar os mecanismos desses novos, desses parasitas, né, que estão ali em primeiro contato, vamos dizer, com a população. Então, quando a gente, isso aí foi uma breve, só um comentário para a gente entender, então, as infecções, elas podem evoluir para quadros muito complicados, muito crônicos, tem uma diferença entre infecção e a intoxicação. A infecção, costumeiramente, ela está associada com a presença do parasita. Essa infecção com a presença do parasita pode levar a uma intoxicação, porque a intoxicação já seria os subprodutos desse parasita. Então, muitas das vezes a gente pode estar infectado e intoxicado, mas nem sempre, mas a intoxicação não vem, mas eu posso às vezes estar intoxicada, porém não infectada. Espero que tenha dado para entender. Porque eu posso ter as toxinas daquele micro-organismo apenas, subprodutos dele, produtos do metabolismo dele, mas não ter o micro-organismo na minha estrutura corporal. Então, isso seria um quadro de intoxicação, tá? E que, às vezes, ela chega a ser até muito mais deletéria do que a própria presença do parasito. Por quê? Porque, às vezes, o parasito, para ele causar um processo fisiopatológico muito grave, ele tem que passar por todo o processo de multiplicação, ele tem que resistir às barreiras biológicas, né, a toda a imunidade inata e adaptativa, para que ele realmente avance para um quadro muito complicado. Mas, às vezes, a toxina dele, ela tem uma ação muito rápida, muito imediatista,
Funciona, às vezes, como que a gente vai ver um pouco na frente, de superantígenos, capazes de ativar uma resposta imune, assim, exagerada, e isso também não é muito bom, né? Então, eu já também aproveito para trazer essa diferença entre infecção e intoxicação. A gente vai abordar ainda muitos termos do que a gente já viu nas aulas anteriores, é porque agora, esses momentos de aula, o que são eles? É a aplicação do que a gente vem estudando dos conceitos. E aí a gente traz alguns artigos, né, com base em algumas respostas imunológicas, enfim, para que a gente possa ter uma ideia de como, então, a gente pode interpretar isso. Então, aqui tem essa fotinha desses possíveis micro-organismos, a gente vai tentar trabalhar aqui a resposta imune a bactérias, a resposta imune a vírus, a resposta imune a fungos e a resposta imune também a protozoários, tá? E ao mintos, né? Então, é uma gama de micro-organismos. Então, vamos avançar. Os patógenos, eles têm a possibilidade de entrar em contato com os hospedeiros por diferentes vias. Então, pela boca, né, como a gente está observando aí, pelo pulmão, né, pela boca, pelo aparelho respiratório, pela pele, pelo trato digestivo, pelo trato urogenital, pelos olhos, né, injúria, uma lesão mesmo tecidual, mais profunda, né. Os insetos são extremamente vetores de muitos, né, parasitas, né, de um certo modo. Então, a gente tem, aí o que eu acho interessante dessa figura, para a gente prestar bastante atenção, é que aqui a gente tem o em vermelho, é patógeno, que seria isso? É aquilo que está vindo ex-vivo, ou seja, está vindo de fora, né, não faz parte da minha microbiota, mas eu também tenho aquela que é a minha microbiota. Então, eu tenho uma microbiota extremamente importante na região do trato intestinal, mais precisamente do trato do intestino grosso, em que aquelas bactérias ali são essenciais para que ocorra a formação do bolo fecal, uma fermentação adequada, né, de carboidratos ali presentes, visto que ali a gente já não tem mais uma atividade enzimática. A gente também tem bactérias presentes, boas bactérias, né, de um certo modo, desde a região da boca, enfim, que se elas estão em equilíbrio, elas também ajudam a manter, né, um estado rígido, vamos dizer assim, dessa região também, né? Bom, quando a gente tenta avaliar rapidamente, assim, no panorama, os tipos de micro-organismos, os mecanismos de patogenicidade deles. Então, vamos lá. O mecanismo de patogenicidade dele. Quem seria o agente infeccioso para esse tipo de mecanismo? E que tipo de doença esses agentes infecciosos levam? Uma coisa que a gente tem que também já entender, a gente vai falar muito na palavra doença, que o disease em inglês. A doença, um conceito de doença é que, assim, para eu ter uma doença estabelecida, quando eu trabalho com um processo infeccioso, eu tenho que ter o agente causador e os sinais e sintomas que o meu organismo tem em responder àquele agente causador. Porém, hoje a gente sabe que esse conceito de doença, ele pode ser amplificado. A minha opinião é essa, ele pode ser amplificado. Por quê? Porque doença não se restringe apenas a uma infecção, né? A doença, ela pode ser psicossomática, né, que pode levar a sinais e sintomas também neurológicos, musculares, né, mas aí é mais difícil de eu conseguir mensurar onde, né, que estrutura neurológica, né, pensamento dessa pessoa está desenvolvendo uma doença. Mas a gente sabe o quanto isso é fundamental, que uma pessoa, quando ela tem os seus neurotransmissores reduzidos, os neurotransmissores, vamos dizer assim, do bem-estar, como serotoninas, endorfinas, né, a gente sabe que isso leva a uma diminuição da resposta imunológica, né? E a pessoa, ela fica mais suscetível a alguns quadros, por exemplo, infecciosos. Então, aqui eu só trouxe uma discussão para a gente abordar um pouco essa relação de doença. Então, então vamos lá. Quais são os mecanismos diretos, né, que estão relacionados com o dano do tecido pelo patógeno? Então, a gente tem um mecanismo bem direto, a gente tem mecanismos indiretos, tá bom? O que seria direto? É aquilo que tem a participação de células, tá? Diretamente com o patógeno. O indireto, geralmente, é aquilo que a gente já viu em aulas anteriores, que é a formação daqueles é o que a gente chama de resposta mais humoral, tá? Apesar de que também a gente pode ter uma imunidade mediada aqui também por célula, em função da resposta de alguns vírus também, tá? E aqui o dano, ele pode ser também considerado um pouco indireto. Então, vamos ver aqui como a gente aborda isso.
Bom, então aqui a gente tem, por exemplo, um patógeno que ele produz muitas exotoxinas. Essas exotoxinas, geralmente, elas são deletérias para a membrana, tá? Da célula. Então, é como se ela fosse um grânulo de perfurina. Essas exotoxinas, elas são enzimas. E essas enzimas, elas vão encontrar as proteínas que estão na membrana. Uma enzima, geralmente, com uma proteína, ela tem uma função de quebra, né, ou ativação. Então, aqui é mais ou menos o que acontece. Quem são essas bactérias que causam, que produzem muito essas exotoxinas? Streptococcus pyogenes, o aureus, né, que faz parte da nossa microbiota, o corinibactério, o Clostridium tetani, o Vibrio cholerae. Aqui a gente já lembra alguns grupos de doenças que são muito comuns, que, por exemplo, a gente até dosa em exames de alguns pacientes, que é a antistreptolizina, que é justamente uma exotoxina que é produzida pelo Streptococcus, que justamente destrói hemácias. Quando a gente, isso aqui gera aquele quadro de febre reumática, às vezes. E aí, quando a gente dosa essas streptolizinas, a gente sabe que o paciente está com exotoxina em função disso, né? Então, a gente vê que é uma resposta um pouco bem direta na superfície celular. Aí, os efeitos, inflamação das tonsilas, né, febre, vermelhidão, né, que a gente vê choque tóxico, síndrome do choque tóxico, né, difteria, tétano, a cólera, alguns exemplos. O que seria uma endotoxina? Para ser uma endo, ele tem que ser fagocitado, ele tem que estar dentro de um vacúolo. Aí aqui dentro ele libera as suas toxinas. E aí essas toxinas têm um efeito também deletério para essa estrutura dessa célula, impedindo às vezes a fagocitose, né? E aí esse micro-organismo ele consegue se evadir, como dizem a maioria do povo o meliante se evadiu-se do local, como eles costumam dizer, né, os policiais. Então, esse meliante, vamos dizer que ele evade do local, né, da fagocitose, consegue burlar. E aí a gente tem infecções severas também nesse quadro dessas bactérias, que são muito tóxicas, como é muito comum a Escherichia coli, né, o hemovírus da influenza, as salmonelas, as shigellas, né, que são muito aí nas maioneses presentes, as pseudomonas, a Yersinia. E essas aqui são geralmente bactérias do grupo gram-negativas, como a gente olha, são bactérias de alta virulência, causam sepse, meningites, pneumonia, tireoidite, né, afetam a tireoide, uma disenteria, né, infecções, né, de um certo modo. Aí a gente também tem um efeito direto citopático. O que seria isso? Alguns tipos de vírus que o fato deles contaminarem uma célula, ele já promove uma morte, vamos dizer, dessa célula. Olha aqui como o núcleo está muito fragmentado. Então, essa célula não tem mais funcionalidade, então ele mata essa célula muito rápido, são os ciclos, né, do vírus. Então, o vírus da varíola, né, como são os efeitos colaterais, que a gente viu da varíola, como eram as pústulas, né, que ela causava nos pacientes, da varicela, as hepatites, né, que ocorrem principalmente no fígado, né, o vírus da influenza, a herpes, muito comum, você vê como fica aquelas bolinhas, né, de água para quem sofre do vírus da herpes. Geralmente esses vírus, alguns desses são vírus que ficam ali latentes no organismo do indivíduo, não tem cura para uma vez contaminado, por exemplo, o vírus da herpes, você sempre vai estar com ele, e o que faz você manifestar ou não alguns efeitos e sintomas dele é a sua imunidade, tá? E aí a gente tem alguns quadros de doença, como as hepatites, que a gente viu, né, as poliomielites, enfim, uma característica meio esclerosante, dependendo da área em que isso contamina, é a questão de nervos, né, paralisação, enfim, a perda de sensibilidade, e também alguns outros pontos. Eu vou abordar aqueles em que a gente, às vezes, tem mais contato, às vezes, com clínica e com pesquisa. Não sou parasitologista, então, às vezes, cada um dessas estruturas aqui, ou virologista, tem uma imunopatologia muito bem definida, né? Então, esses mecanismos indiretos, também a gente avalia os imunocomplexos, que a gente já viu em aulas anteriores, que são anticorpos que se ligam de forma cruzada a proteínas solúveis, né, ou seja, de antígenos, e com o intuito de bloquear a ação dessas proteínas na interação com células do organismo, e esses imunocomplexos, eles têm que ser eliminados, degradados, né, mas às vezes eles podem se depositando em determinados órgãos e gerar
uma certa toxicidade. Então, novamente, o próprio vírus da hepatite B, a malária faz muito isso, né, os parasitas da malária, Streptococcus pyogenes também, que a gente vê aqui, ó, porque essas proteínas dela podem formar imunocomplexo. A gente vê que o mesmo patógeno pode gerar dois tipos de respostas, né, o treponema pálido, né, e diferentes outras infecções agudas, né. Geralmente são os produtos liberados desses patógenos, formam esses imunocomplexos, né, quando a gente já tem uma resposta imune mais adaptativa para a presença deles. E também a gente tem anticorpos anti-hospedeiro, né, isso aqui é um pouco complicado, porque às vezes a presença de alguns parasitas, a imunologia ela já consegue definir que alguns micro-organismos apresentam na estrutura deles uma similaridade de fato com as proteínas humanas, que o organismo não só reage apenas ao patógeno, ao antígeno do patógeno, mas também começa a reagir a antígenos presentes semelhantemente na célula. Então, por isso que são anticorpos anti a célula hospedeira, vamos dizer assim, né? E às vezes tem um cross-guiove, uma mistura aí desses antígenos que alguns vírus fazem aquela célula passar também a ter uma resposta autoimune, mesmo uma célula que não está infectada por ele, né? Então, às vezes, o Streptococcus pyogenes faz isso, por isso esse leasing que ele ocasiona muito, que é o que a gente chama da febre reumática. Os micoplasmas também pneumônio fazem isso também, né? Então, o que a gente chama justamente da febre reumática e anemia hemolítica, né? Não só pela presença dos antígenos deles aqui, mas às vezes fica uma história na célula em que ela passa sempre estar liberando esse antígeno. E aí aquela célula vai sempre estar sendo destruída, né? E aí a gente também tem as imunidades mediadas por células, que até num exercício que nós fizemos, a gente perguntou sobre a questão de um antígeno presente em células pancreáticas. Ali dois tipos de células poderiam reagir. Se é um antígeno de primeiro contato, primeiro momento, seria mais uma célula NK. Mas se é um antígeno também recorrente, expresso há muito tempo, a gente poderia ter um padrão de célula CD8, né? E aqui é o mesmo padrão, pode ser uma célula NK, pode ser uma célula CD8, que vai justamente deletar toda essa célula, já que ela está sendo um viveiro desse micro-organismo, que pode ser a Mycobacteria tuberculose, né, a leprae, que a gente vê que quando esses micro-organismos infectam um determinado tipo de células, vai destruindo o tecido aonde está presente. No caso da bactéria tuberculose da leprae, a gente vê que, principalmente na leprae, os pacientes, eles vão perdendo parte do seu órgão, né, principalmente das extremidades. Por quê? Porque a resposta imunológica é muito severa, é muito violenta para tentar neutralizar aquele micro-organismo, né? Então, a gente também tem outros vírus que acometem alguns órgãos linfóides, o próprio vírus da AIDS, isso aqui é um problema que a gente vai ver mais na frente, né? O herpes, então a gente vê que sempre tem respostas cruzadas, né? O sistema imune ele usa todos os mecanismos para tentar neutralizar. Aí aqui a gente tem a tuberculose instalada, uma tuberculose mais leprosante, né? Uma meningite, a AIDS, a artrite ocasionada pela doença de Lyme, o cistossoma mansoni, né? Um herpes mais estromal, mas de queratinócitos, enfim, gente, isso aqui é só um pequeno mapa, mas existem diversas enfermidades. E aí o que a gente tem que realizar, se vocês forem trabalhar na área da imunologia, é estudar o patógeno, é ver toda a história dele, quem ele é, a estrutura proteica dele, ver os sinais e sintomas que o indivíduo tem apresentado em função, dosar o máximo que você puder de proteínas plasmáticas, de citocinas, para a gente tentar entender como está sendo a resposta imunológica para esse patógeno. Bom, dependendo aqui, a gente vai avaliar o quê? Se uma resposta quando ela é intracelular, um patógeno quando ele é intracelular e um patógeno quando é extra, os sítios de infecção, os organismos e a imunidade protetiva, né? Então, por exemplo, se a gente tem um parasita intracelular aqui, está no citoplasma, a gente já viu. Que tipo de MHC ele é expresso aqui? Acho que você já acertou aí. Parabéns, MHC de classe 1. Quem são os grupos desses micro-organismos? Tem vários. Aqui a gente deu o exemplo do vírus, da clamídia, né, da listéria, enfim, alguns protozoários. Que tipo de células imunes vem trabalhar? Ó, células T citotóxicas, pode ser o CD8, uma célula NK, uma ativação de macrófago que depende de célula T, ou seja, o macrófago só vai conseguir ver esse patógeno que está citoplasmático se ele for apresentado para ele via MHC de classe 1. E se a gente tem agora um antígeno vesiculado, que tipo de MHC vai ser esse?
Parabéns, HC do tipo 2. Aí a gente tem um grupo aqui gigante. Precisa decorar isso aí vai da gente entender os mecanismos, né? Quem são as células que vão responder? Uma T-cell. Isso aqui que às vezes em algumas questões das atividades que eu estava corrigindo de vocês, alguns alunos só colocavam a célula T. Não, mas tem uma célula T específica para aquela resposta. Pelo menos do que a gente fala de resposta imune, assim, adaptativa, é uma CD4 ou CD8. Agora, quando a gente vai ampliando o raciocínio do sistema imunológico, a gente tem diferentes outros tipos de células T, né? As células Treg, enfim, as FOXP, porque vão tendo outras funções de regulação dentro do organismo, né? A FOXP3, aí a gente tem padrão TH22, TH9, enfim. E isso vai em função do que essa célula vai estar regulando. Por exemplo, a TH9, ela produz interleucina 9 e interleucina 10, ela aumenta muito a inflamação. Uma TH22 produz interleucina 13 e interleucina 22, né? Por sua vez, são interleucinas também de inflamação. Já uma FOXP3, uma Treg, ela bloqueia, tipo, uma interleucina 9 e 13, que foi produzida por uma célula TH2, impedindo assim com que a gente tenha muita produção de muco, dependendo do quadro inflamatório. Ela já bloqueia também TGF-beta. Enfim, né? Então a gente tem, por exemplo, TH17, TH2, TH1, que a gente conhece bem, né? Então vamos avançando aqui para a gente ir entendendo um pouco mais o processo. A gente só deu uma conversada, viajei um pouquinho. Então, extracelular, então aqueles que estão nos espaços intersticiais, no sangue, na linfa, então a gente tem vírus, tem um pequeno bacilo aqui, né, bactéria, não sei, aqui poderia ser um protozoário, enfim, fungos e outros padrões, né. Esses que estão em suspensão, que estão tipo no humor, como é que o sistema imune vai conseguir vê-los? Bom, algum fragmento deles tem que ter sido processado. Nesse processamento, teve toda aquela ativação que vocês já conhecem bem de apresentação de antígenos, até chegar, por exemplo, numa ativação de um linfócito B. Então, para eu ter anticorpo, o linfócito B ele foi ativado por algum fragmento desse patógeno, tá? Ou também a gente tem proteínas do sistema complemento, que estão ali, que podem agir direto na superfície, que a gente já estudou, né? Pode agir numa ligação, se esses parasitas tiverem carboidratos na superfície, age sobre eles, ou também pode ser mediada por anticorpo. Podem vir também ser fagocitados, ou podem vir a ser pelo menos neutralizados com os anticorpos. Agora, quando a gente tem na epithelial surfaces, ou seja, na superfície epitelial, ficam ali transitando. Primeiro, a gente teria um mecanismo inato aí que poderia participar, que seria aumentar a produção de quem? Ainda mais se for uma mucosa. Muito bem, de muco. Se essa região tivesse cílios, o que ia acontecer com os cílios? Ia aumentar o movimento ciliar, para que pudesse expulsar, não deixar esse micro-organismo aderir e passar entre essas células e cair na circulação sanguínea e promover quadros mais complicados. Então, aqui a gente tem Neisseria gonorreia, né, o micoplasma, o Streptococcus pneumoniae, enfim, os padrões aí, o Cândida, o Helicobacter. Como é que também o sistema imune criaria um mecanismo de proteção para esse tipo de infecção? Bom, se eles estão suspensos, eu teria que tentar um anticorpo aí, né, especialmente no caso se é uma região de mucosa, por isso que está escrito IgA, porque IgA ela faz parte das regiões de mucosa. E também células inflamatórias. A gente tem nessas regiões alguns grupos de células inflamatórias bem características para apresentar esses antígenos e assim tentar neutralizá-los, né? Então aí tá, vamos lá que a gente teve contato com algum daqueles, pode ser da nossa microbiota normal ou não, e aí a gente então vamos ver como é que pode evoluir, né? Que é o que a gente não quer, mas às vezes essa doença infecciosa pode. Então, qual seria a sequência de interações numa doença infecciosa? Primeiro, a entrada do parasita. Tá? Pode ser, desde ele fazendo parte da minha microbiota, eu tive ali uma perturbação do equilíbrio, ou uma lesão. Ele entrou, ele invade um órgão, um tecido que ele tenha mais afinidade. Aí ele vai colonizar, às vezes, outros tecidos. Pode ou não colonizar, tá? Pode ficar, às vezes, só naquele local onde ele teve contato. Ele invadindo, colonizando, ele vai de toda maneira tentar escapar da imunidade do hospedeiro. Lógico que uma parte vai se perdendo no meio do caminho, mas ele sempre se multiplica. O nosso organismo, para a maioria dos hospedeiros, é um lugar que, tipo um oásis, ele tem sombra e água fresca, tá? Às vezes ele veio do deserto, que é o mundo que está fora, mas quando ele entra no nosso organismo, ele encontra um oásis. E aí, quando ele escapa, esse é o problema, quando ele escapa da imunidade do hospedeiro, aí ele começa a promover danos, né? Por quê? Porque o organismo, loucamente, eu até brinco assim, como se o imune ficar desesperado, não, eu tenho que destruir esse cara, mas assim, ele lança a mão de tanta coisa que é como uma bomba atômica, imagina.
jogar uma bomba atômica numa região que eu quero destruir só um grupo de terroristas, eu vou destruir só os terroristas? Não, eu não vou destruir só os terroristas, eu vou destruir toda uma vegetação que está ao redor. Então, isso muitas das vezes é injúria tecidual, eu destruo todo um tecido que está ao redor. E aí, nessa destruição, que é o que a gente estudou lá, a inflamação, que a gente tem a dor, né, tem o rubor, tem o calor, né, tem o edema, mas a gente tem uma fase que a gente não quer, que é o quê? A perda da função. Aí a gente inativa, muitas das vezes, aquele órgão. Então, a gente vê que uma infecção e outra, né? Uma infecção pode levar a óbito, a gente sabe disso, né? Quadros aí bem diretos disso para relatar. Então, quais seriam as características gerais de uma imunidade aos parasitas? Anote aí, vou tentar ir falando, explicando devagar. Primeiro, qualquer resposta a um parasita, ela pode ser mediada tanto por uma imunidade natural, que é aquela a nossa inata, quanto adquirida, tá? As duas participam juntas, a gente não sabe onde uma começa ou termina. Parasitas diferentes também estimulam mecanismos diferentes, isso aqui é muito importante, isso aqui na pesquisa é a chave para a gente chegar a ter muitos tipos de medicamentos, porque o parasita não vai responder igual, às vezes ele segue um padrão inicial de mecanismo, mas depois ele flui para uma outra linha. A resposta imune aos parasitas, ela é muito influenciada pela capacidade de escape desse parasita ou de resistir, tá? As reações desencadeadas pelo hospedeiro. Então, assim, a presença desse parasita, a gente geralmente quer estudar até que ponto ele consegue escapar, né, ou resistir da minha resposta imune. Isso é interessante, porque ele sempre vai criar mecanismos para tentar escapar ou resistir. Então, meu próprio organismo influencia isso a ele. O torna forte, né? É porque, assim, ele está no meu organismo, não é fácil para ele. Então, é tipo aquela história de você acordar de manhã e não ter ânimo para a vida. Aquele parasita, quando ele acorda no meu organismo, ele tem que lutar para viver. Então, é tipo a nossa história de vida. A gente tem que lutar para sobreviver todos os dias, né? A gente tem que estar escapando, tem que estar resistindo às provações. Então, assim, é um parasita também. Aí, quando a gente chega na injúria tecidual e a doença, que são consequências desse processo de infecção, elas podem ser causadas algumas vezes como? Isso aqui é chave, é isso que eu tentei explicar para você antes. Na maioria das vezes, a injúria ou a doença, ela é causada por uma resposta exagerada do hospedeiro ao parasita, não é nem pela própria presença do parasita, tá? Às vezes é a resposta tanto a ele como aos seus produtos do que ao próprio parasita, tá bom? Isso aqui é muito importante a gente ir acompanhando e raciocinando. Então, por exemplo, quais seriam as 3 fases de uma resposta imune contra um patógeno? A gente vai te abordar uma resposta imune mais imediata, que são nas primeiras 4 horas. Se o organismo não consegue trancar isso nas 4 horas, ele avança para 4 até 96 horas e acima de 96 horas. Então, vamos ver mais ou menos o que acontece. Bom, tive um primeiro contato com esse micro-organismo, primeira 4 horas, o que está acontecendo no meu organismo? Eu vou reconhecer de uma maneira... Eu vou ter uma resposta imunológica com produtos já pré-formados. Então, assim, tipo, lembra da histamina, das perforinas, né? O próprio macrófago ali presente, neutrófilos, né? São células que já são geralmente mais residuais, estão ali mais fáceis e são mais propensas a uma ativação de fagocitose. São efeitos não específicos. Lembra dessa especificidade que a gente conversou na imunidade inata, que até em uma questão do exercício de vocês eu corrigia? Que, assim, existe um padrão, sim, de especificidade. Qual seria ele? É um padrão molecular comum. Lembra do PAMP, que a gente comentou em uma aula? Então, aqui é a mesma coisa. Tem um padrão, sim, só que é comum. É por isso que fala que não específico, mas eu coloco esse não específico entre aspas. Beleza, se eu faço uso de barreiras físicas, enzimas, suor, lágrima, movimento peristáltico, aumento de pH ou diminuição dele, enfim, eu consegui remover. Beleza, 4 horas, beleza, removi, foi, passou. Só que vamos dizer que eu fiz uso de tudo isso e não resolveu. Por isso que do azul ficou agora para o vermelho. E aí avançou. Eu saí de um padrão não específico, que agora eu já começo para um padrão de reconhecimento mais associado àquele micro-organismo e já a um padrão molecular, tá? Porque sinal que aqui o fragmento dele já foi processado, já foi apresentado, e aquela história imunológica de uma apresentação, uma célula T e o linfócito B começou a acontecer. E aí, já entrando uma produção de anticorpos mais específica, né, eu também promovo já uma inflamação muito mais direcionada, né, um recrutamento e ativação de células mais efetoras para esse organismo que estimulou. Se tudo isso chega naquele local, recruta células mononucleares, beleza, até 96 horas removi. Porém, vamos lá. Vamos dizer que na 96 horas eu estou com patógeno, uma parte dele é removida, mas uma outra continua.
e essa outra é capaz de fazer verão, né? Vamos dizer assim, ela faz verão. Então, agora, daquele nível de infecção, já passei por toda essa fase de reconhecimento não específico, padrão molecular, inflamação, então é como se da inflamação viesse para cá. O antígeno, ele começa a ser transportado agora para órgãos linfóides, tá? E aqui eu tenho mais ainda uma ativação de uma imunidade adaptativa. Então, reconhecimento de células T virgens e células B, que aí entram em expansão clonal, se diferenciam em mais ainda de células efetoras, com o intuito de remover o agente infeccioso. Então, isso aqui é como se tivesse acontecido só em uma célula. Se eu botasse uma canetinha aqui para ti, se eu fosse desenhar, imagina que tudo isso está acontecendo dentro de uma célula, tá? Perdão, numa área tecidual, não é uma célula, perdão, é uma área tecidual. Então, tudo isso está acontecendo. Então, no primeiro momento, eu tive polimorfos nucleares, vamos dizer, vários núcleos, células com vários núcleos, e no outro momento eu começo a ter mononucleares, tá bom? Só para a gente ter uma ideia. Vamos avançar. Bom, vamos dizer que a gente entrou em contato com algum tipo de micro-organismo, seja da minha microbiota ou não. Ele aderiu a uma região epitelial, tipo que é a microbiota normal, fatores químicos locais, né, ativam uma fagocitose. Especialmente isso pode acontecer, vamos dizer, no pulmão. A gente dando um exemplo. Pulmão, trato respiratório, a gente tem o trato respiratório superior e inferior. Então, a gente sempre está absorvendo partículas do ar, quem ajuda a manter a não deixar essa aderência tão forte é o muco, é o epitélio que a gente tem, são os pelos que a gente tem aqui nas narinas, né, para não deixar. Mas vamos dizer que esse local da infecção, ele penetrou nesse epitélio, né, e aí essas proteínas bacterianas, né, uma resposta também bacteriana, a esses peptídeos por células fagocíticas, células do tipo gama alfa beta, né, gama delta, vamos dizer assim. Será que seriam células gama delta? Enfim, aí migrou para o tecido, macrófagos residentes, começam a fagocitar. Essa célula pode pedir ajuda para as células que estão circulantes no vaso sanguíneo, foi aquela história da diapedese, que a gente viu numa questão também, que eu queria que vocês abordassem um pouco mais também ao padrão molecular da diapedese. Aí teve aqui um recrutamento de neutrófilo, porque o neutrófilo ele não está no tecido, ele é chamado para o tecido. E também tem uma célula apresentadora que ela migra pelos vasos linfáticos e vai para o órgão linfóide mais próximo, né? E que quando chega nesse órgão linfóide, é aqui que ele tem a função de ativar uma célula T ou uma célula B. A gente já conhece bem isso, né? Então, aqui é fagocitose, tal, o trânsito do antígeno. Aqui também pode ter a participação de células NK, enfim, tá? E aqui a gente já teria uma resposta mais adaptativa. Bom, como é que o sistema imunológico responde a esses parasitas, então, gente? Uma ação conjunta, uma rede dinâmica e que busca se adaptar, usando todas as ferramentas que ele tem em suas mãos, tá bom? Que a gente já estudou muitas delas. Então, por exemplo, uma toxina que se liga ao receptor de uma célula, tá? Ela é endocitada junto com esse receptor, forma esse complexo. Nessa bolsa, ela se dissocia, a toxina é liberada, né, então ela ativa um outro canal, né, sem estar dentro dessa bolsa, ou seja, ela consegue sair dessa bolsa, tá? E vamos dizer assim que essa toxina, então, ela passa por um padrão de, vamos dizer assim, ela pode ser uma endotoxina, ela pode levar à morte aqui, né, ao óbito, essa célula. O intuito, então, é agora, para que essa proteína não promova adesão a esse receptor dessa célula, é que anticorpos se liguem a ela, porque isso gera um quadro de quê? De neutralização. Lembra que a gente já falou? Ela é o amarelinho com vermelho. Essa é uma exotoxina, imagina. Ela faz isso, é aqui dentro, ela se desprende dessa cadeia aqui amarela e fica só com a parte mais tóxica. Para que isso não aconteça de novo, eu tenho que neutralizá-la. Então, aqui entra a ligação de um anticorpo, ele protegeria a célula contra isso, tá? Isso é um contexto. Aqui, o que a gente avança mais ainda? Eu tenho uma bactéria, isso aqui é um quadro típico de opsonização, receptores para porção FC, fagocita, que é o lisossomo pode ou não se fundir, se o lisossomo se funde, beleza, destrói, tá? Aqui é um vírus. O vírus, geralmente, ele tem uma proteína dele, que é aquela que tem maior padrão molecular de interação com determinada proteína de alguma célula do organismo. Essa proteína ela já funciona como ligante a um receptor de uma célula.
O vírus, ele precisa disso, e o que ele quer é o quê? É introduzir o material genético dele no núcleo da célula. O intuito qual é a ferramenta imunológica para eu bloquear isso? É eu ter anticorpos que não deixem essa proteína interagente do vírus ligar-se ao receptor da célula-alvo. Um outro padrão que a gente pode ter de resposta imune, eu tenho uma célula de determinada parte do meu organismo que está expressando um antígeno de uma história, vamos dizer assim, de um agente etiológico. Pode ser um vírus, costumeiramente, enfim. E os anticorpos, eles vêm e se ligam nessa célula. Aqui a gente pode ter dois tipos de mecanismos de resposta imune, se a gente for pensar. Eu acho que você já deve ter pensado em um que não está aqui. Aqui, lógico, a gente vê uma célula NK, que ela tem a capacidade de se ligar a essa porção FC e promover a liberação dos grânulos de perfurina e destruir essa célula. Mas e aqui também a gente não poderia ter um sistema complemento? Poderia. Da mesma maneira também a gente poderia ter essa célula então destruída. Isso aqui é muito complicado, porque isso aqui pode ser uma doença autoimune, né? Então todos aqueles padrões de doença autoimune, como lúpus, né? Isso aqui é muito comum para o lúpus, uma pancreatite, uma diabetes, uma tireoidite, enfim, esse seria o início desse padrão também. Vamos ver aqui no epitélio. Eu gosto muito dessa parte do epitélio, isso me interessa muito, porque o intestino é a escola imunológica secundária. Eu digo, a primária é o timo, e eu digo que o intestino é a escola imunológica secundária. Então, ocorre a ligação, vamos dizer assim, aqui que tem anticorpos nas mucosas, isso aqui é uma mucosa, né? Então, aqui a gente tem anticorpos A muito abundante, tá? É uma cadeia dimérica, o anticorpo A. Então, ele consegue transpor, ele consegue sair da porção do tecido propriamente dito, né? Ele consegue migrar por dentro da célula e ir para o lúmen para conseguir fazer o papel dele lá no lúmen, caso eu tenha alguma partícula, algum micro-organismo. Então, vamos dizer o seguinte, esse anticorpo A, ele tem um receptor basolateral, né, na face da célula epitelial. Então, por exemplo, ele tem um receptor bem aqui, ó. Quem produziu a IgA? Foi um linfócito B, no estágio plasmócito. Ele tem um receptor para IgA, tá? E essa célula é como se fosse endocitada. Isso aqui não é fagocitose, isso é uma endocitose, tá? A célula não fagocitou, ela simplesmente internalizou esse complexo. Aqui, deve ser uma coisa fantástica. Aí você pode dizer, professora, por que o lisossomo não encaixou aí, né? Enfim, não foi um processo de fagocitose completo, verdadeiro, isso é uma falsa fagocitose. Então, o lisossomo não tem interação para ligar aqui, ele não tem a proteína nessa vesícula aqui para ligar. Essa vesícula é simplesmente uma vesícula de transporte, ela tem que ser, essa IgA, ela tem que chegar até o lúmen. A gente precisa ter IgA nas nossas mucosas, tá bom? Seria um outro mecanismo que o nosso organismo faz uso para nos proteger, vamos dizer assim, ou neutralizar possíveis quadros infecciosos. Então, vamos começar. Então, a gente viu um pouquinho, a gente relembrou, né? Então, agora vamos começar a história. Imunidade das bactérias. Primeiro, extracelulares, bactérias extracelulares. Elas são de padrão extracelular, a maioria delas. Então, elas envolvem desde mecanismo de resposta imune inato, que seria fagocitose, a gente já viu, ativação do sistema complemento, opsonização. Uma observação é que a resistência da bactéria à fagocitose e digestão tem a ver com a virulência. Quando a gente diz que uma bactéria é de alta virulência, é porque ela consegue burlar, uma boa parte dela consegue sobreviver à fagocitose e à digestão dela, ela escapa, tá? Então, isso tem a ver com virulência. O que seria uma imunidade específica para ela? É ter uma resposta humoral, via células B produzindo anticorpos e um grande número de células TCD4 ativadas contra elas, né? Causam doença por dois mecanismos principais. Elas induzem inflamação na bactéria, que geralmente com a destruição do tecido no sítio onde ela está, tá? E elas também produzem muitas toxinas. As exotoxinas são ativamente secretadas. O que seria isso? É como se fosse o produto do metabolismo dela, né? Tipo nós, a gente come, bebe água, a gente urina e defeca. Então, é como se fosse isso, o xixi e o cocô da bactéria, né? Que são tóxicos, por isso que são exotoxinas. E a endo, que é quando a bactéria está internalizada, né? Que faz parte da estrutura dela. Então, um exemplo é o LPS e os superantígenos que a gente vai ver mais na frente, tá? Que faz parte daquela bactéria, constitutivo, tá? Não é uma coisa que é liberada por ela. Então, como seria aqui? Vamos imaginar aqui que a gente tem o neutrófilo, aqui essa bactéria está encapsulada, resistente, né, aos neutrófilos, enfim.
Bom, já que o neutrófilo não consegue enxergar, porém, algum fragmento dela, alguma exotoxina foi processada em algum momento, e que o organismo teve a capacidade de gerar um pequeno número de anticorpos a ela, tá? E esses anticorpos vêm e se ligam e faz aquilo que a gente comentou com vocês, aquela opsonização ou ativação do C3, né? E aí a gente tem ativação do sistema complemento, e aí a gente consegue, então, neutralizar essa bactéria, tá bom? Isso é um mecanismo. O que são essas endotoxinas? Essas endotoxinas, elas conseguem demais romper a barreira intestinal. Geralmente as bactérias que têm essas endotoxinas, como as gram-negativas, que têm o LPS ou bactérias superantígenas, são aquelas que aumentam muito a permeabilidade do intestino. É porque assim, as células do intestino, deixa eu desenhar aqui para você entender. Eu já ia fazer o gesto com a mão, você não está me vendo, né? As células do intestino, os enterócitos, elas estão bem paralelas aqui, uma ao lado da outra. O que é aumentar a permeabilidade do intestino? Eu vou tentar desenhar essa outra imagem, só que com uma permeabilidade aumentada. É eu criar um espaço entre as células, tá? Então, tá aqui a célula, tá aqui a célula, tá aqui a célula. O que é aumentar a permeabilidade? Eu criei um espaço, deixa eu ver se tem a borracha aqui. Tem, eu vou apagar esse bem aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Opa, apagou tudo, né? Mas se eu fosse fazer aqui direitinho para você, sai borracha. Eu vou colocar elas separadas, aí você vai ter essa ideia. Então, aqui, ó, quando essas células perdem esse conectivo, que a gente estuda isso em citologia, que a gente vê que é um cinturão de conexão, a gente tem desmossomas, a gente tem interdigitações, várias coisinhas aqui, quando isso aqui se quebra, o micro-organismo ele passa para aqui direto, ó, ou a toxina dele. Então, isso aqui já cai direto na circulação sanguínea. Isso aqui que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, que leva, na maioria das vezes, nós, seres humanos, hospedeiros, isso não acontece só com bactéria, não, isso pode acontecer com alimentos, a você desenvolver alergia, tá? Então, por exemplo, o trato gastrointestinal está aqui, uma bactéria gram-negativa, ela tem uma endotoxina. Que tipo de endotoxina ela tem, que a gente viu agora? O LPS, não é? Essa endotoxina se liga com o CD14, que é, ou seja, um linfócito, perdão, é capaz de ativar macrófagos, né, enfim. E aí, uma vez apresentada, processada, ela aumenta a expressão de NF-κB, que são as células de Kupffer, que é justamente o macrófago do fígado, né? Então, por isso que é macrófago aqui. A ativação de NF-κB, ele é um fator de transcrição gênica que aumenta a síntese de proteína que vai produzir que? Óxido nítrico e TNF-alfa. O aumento do óxido nítrico e do TNF-alfa, eles chegam a ser muito deletérios. Isso leva ao que a gente chama de uma injúria até uma hepatotoxicidade no fígado. Então, quando você está com seu fígado rachado, é esse termo que a gente usa dentro da fisiopatologia e da naturopatia. Você é uma pessoa que está com o fígado em alto grau de estresse oxidativo, tá? E isso prejudica seu raciocínio, seu sono, causa dores, começa a dar um desconforto tremendo na vida do paciente. Então, às vezes, como o paciente vem até mim para fazer um tratamento natural, como naturopata, uma das primeiras coisas que eu tento já tratar no meu interagente é o intestino. Como é que eu posso fazer isso? A vitamina D, ela é um ótimo exemplo de uma substância que reduz essa permeabilidade intestinal. A L-glutamina, também um aminoácido que é muito importante para esse momento também. O uso de prebióticos também é muito bom, como os FOS, que são os fruto, óleo, sacarídeos, como a biomassa da banana verde. Então, isso são até coisas que eu indico para você, porque muitas pessoas que têm um alto grau de quadros inflamatórios, alergias recorrentes, doenças crônicas, é porque estão com o intestino rachado, tá? Então, vamos lá. Como é que é essa toxicidade mediada causada por bactérias? Então, a bactéria liberou uma toxina. Se ela liberou, esse é um padrão de endoexotoxina. Se for liberada, é exo. Se fizer parte dela, é endo. Então, tá aqui, uma exotoxina. Essa exotoxina, vamos dizer que a gente tem padrão de toxinas A e B dela. A B é aquela que se liga a um receptor, e a A é aquela que, vamos dizer assim, ela se liga ao receptor, vamos dizer assim, B, e ela tem uma ação diferenciada, vamos dizer assim, dentro do citoplasma dela. Ela só foi um padrão para ligar e se tornou um outro padrão interiormente. O que essas toxinas fazem no organismo? Diminui a síntese proteica dessa célula, descontrola o fluxo iônico. O que é descontrolar o fluxo iônico? Se você lembrar da bomba de sódio e potássio,
você vai lembrar o quanto essa bomba é importante para a manutenção da vida celular, não é? Que ela mantém o potencial eletrônico, ela mantém a osmolaridade, enfim, todo o sistema enzimático que essa célula precisa. Se ela desregula isso, a célula entra em óbito, tá? Em choque. E aí desestrutura também as membranas celulares, que é isso, que é o fluxo, leva a lise celular e morte. Um outro tipo de ação dessa exotoxina é o que a gente chama de superantígenos, tá? Que também podem ser enquadrados dentro de endotoxina. Uma endotoxina também pode ser um superantígeno, tá bom? O que é um superantígeno? É um antígeno que não precisa ser apresentado, viu? Ele chega e faz verão. É isso que eu quero te dizer. Além dele ser apresentado, ele sozinho é capaz de ativar uma célula T. Só que o que ele faz com a ativação? Você pode dizer, professor, mas que bom, ele está ativando uma célula T. Não. O problema é que ele ativa a célula T para ela entrar em exaustão. Ela se multiplica tanto, se reproduz tanto, que ela entra em exaustão. Ela não tem uma resposta eficiente. Então, tá aqui, ó. É uma hiperativação de linfócitos com liberação excessiva de citocinas que leva ao quê? A um choque tóxico. Então, é tanta célula T ativada, imagina, um número muito maior do que o normal de uma célula T ativada produzindo interferogama o tempo inteiro. Você entra em choque, entende? Esse é o problema de um superantígeno. Então, a gente já conhece isso aqui, gente, se eu tiver que explicar tudo isso, né, só vou explicar a parte do superantígeno. A gente sabe o que uma PC está fazendo para o linfócito T, via quem. A gente sabe da interação MHC, peptídeo e TCR, não sabe? A gente sabe das moléculas coestimulatórias. Pois é, um superantígeno, ele faz, às vezes, das moléculas coestimulatórias. Vamos imaginar que esse sistema de apresentação gerasse uma energia do linfócito T, ele não fosse ativado, certo? Porém, o superantígeno chega e diz assim, não, vem cá, que eu quero que tu venha trabalhar mesmo. Ele se liga no TCR-MHC e faz, às vezes, de um coestímulo. E faz o que com esse linfócito T? Se multiplicar exageradamente. Exageradamente. E aí, dependendo do tipo de linfócito que foi ativado, há o aumento da produção de citocinas, que é o que a gente viu na aula, no slide anterior. E entra em choque. Então, uma célula dendrítica, ou monócitos, ou sinovióticos, que são também células presentes na sinóvia, né, que são das articulações, vamos dizer que eles estão aqui apresentando, tem o seu peptídeo próprio, tem aqui o MHC2, apresentando algum peptídeo, né, de fora, né, externo. Essa célula, vamos dizer, TCR, o linfócito T reconhece esse peptídeo, vamos assim dizer, e lá vem um superantígeno, e liga nisso. Que estrago será que isso vai fazer? Vamos ver? Gente, uma vez esse superantígeno superativar, né, linfócito T, gera um quadro de linfotoxicidade com um aumento muito grande da produção de óxido nítrico. Se isso aqui está acontecendo nos sinoviócitos, que é lá na... Ai, meu Deus, eu esqueci da articulação, gente, vocês vão lembrar aí o nome, mas é a estrutura da sinóvia, enfim, que é o que a gente vai ver aqui. Nossa, me faltou o nome agora do líquido que está dentro das articulações, mas eu acho que vocês vão lembrar aí, vocês vão falar entre vocês. Ó, se é no nível de sinóvio, gente, vai levar uma lesão óssea articular, a pessoa vai ter um quadro inflamatório tão grande, a pessoa vai viver sentindo dores nas articulações. Você pode perguntar, professor, um superantígeno, se ele for aquele que também promove enraixamento no meu intestino, é uma pessoa que está sempre com muitas doenças? É uma pessoa que está sempre muito doente. Então, uma boa terapia para reduzir quadros inflamatórios e alérgicos é tratar o intestino, tá? É repor a microbiota, limpar e repor a microbiota, fazer um uso adequado de probióticos, prebióticos e probióticos, fazer uso daqueles neutralizadores como a L-glutamina, a vitamina D, como eu falei para você, e também trabalhar uma reposição enzimática à base de zinco, cobre, enfim, isso tudo a gente trabalha na naturopatia. Eu deixo até aí para vocês uma indicação de profissão que está sendo muito pedida hoje, que é essa especialização em medicina integrativa. Aí gera inflamação nesse tecido e as manifestações podem até se tornar sistêmicas, tá? E aí a gente também, ó, ou seja, isso aqui imagina que é a célula da sinóvia, né, enfim, e outras células de outros tecidos, está aqui, ó, super multiplicadas, né, e gerando um quadro de inflamação, né. Então, o superantígeno, ele causa um super estrago, tá bom? Então, isso aqui, por exemplo, é um quadro de artrite, tá? E deixa eu falar outra coisa para vocês, pessoas que sofrem de artrite, elas têm que ficar longe de alimentos considerados inflamatórios, que ativam mais ainda esses superantígenos. Quem são eles? Leites, derivados de leites, embutidos, bebidas gaseificadas,
A própria carne também é um fator muito inflamatório. Legumes também tem, só que a questão dos legumes é a gente tentar tirar deles o máximo possível dos agrotóxicos, né? Então, é isso, gente, um pouco assim, né? Se eu for falar do que eu amo aqui nessa área, a gente vai ficar um bom tempo conversando. Bom, mas aí, será que a gente tem uma imunidade antibactéria secretora de superantígeno? Será que a gente consegue ter esse quadro? Então, tá aqui uma APC, né? Essa APC tem aqui o faz ligante, seria para induzir uma suposta apoptose, tá aqui o MHC-TCR, tá aqui o superantígeno, olha o que ele fez com essa célula T, multiplicou demais, que a interleucina 2 tem a ver com multiplicação celular, que muitas dessas células, o faz ligante aqui se ligou, na verdade o superantígeno estimulou essa célula T a morrer por apoptose, foi isso que ele fez, tá? Ele já aumentou aqui o número. Aí, se isso aqui eu multiplico muito para ela não morrer, e eu aumento a produção, essa célula T me aumentou muito a produção do TNF-alfa e da interleucina 1, isso me leva a um quadro de choque, por conta dessas citocinas. Aí, por outro lado, vamos imaginar que eu tenho uma bactéria, a bactéria originadora desse superantígeno, né? Esse superantígeno, lembra, pode ser a própria endotoxina da bactéria, pode ser uma exotoxina dela, né? E tá aqui o antígeno dela apresentou tal direitinho. Esse mesmo superantígeno, sabe o que ele faz para não destruir a bactéria? Ele induz ao aumento da produção de interleucina 10 e TGF-beta. Porque essas interleucinas são interleucinas anti-inflamatórias. Então, ele supre, não, peraí, vocês não vão conversar, não, tu não vai ativar linfócito T inflamatório. Pelo contrário, eu quero só que tu ative para que ele produza mais interleucina 2 e ele se multiplique muito. Então, sabe o que ele fazer? Uma resposta super exagerada, cara. Tudo dele vai ficar exagerado. É muito linfócito T sendo multiplicado, é muita interleucina 2 trabalhando, é muita citocina inflamatória trabalhando, tá? Esse não é bom. Tá vendo? Ele tá usando. O que ele tá usando a favor dele? Exagerando a própria resposta do hospedeiro. Tá vendo como tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, esse foi um pouquinho do que a gente viu das bactérias, tá bom? Falando desse grupo dos superantígenos. Vindo agora para vírus, vamos lá. São parasitas intracelulares obrigatórios, a gente já viu que as bactérias são extracelulares, elas não precisam da célula para viver, né? As vias de entrada, geralmente um vírus, para ele entrar numa célula, ele usa os receptores da própria célula. Ele tem a proteína dele que vai ter afinidade com algum tipo de proteína da célula. Então, por exemplo, o vírus do HIV, ele se liga onde? No CD4. O que, professora? Isso! É lá naquele CD4 que a célula T, quando te mostra, foi educada a ter. O vírus da ebola se liga a uma proteína chamada CR2, é um ligador de quimiocina, CR2. O rinovírus se liga a Zika, olha aí, ó, tá vendo? E a gente vai falar mais na frente do vírus da SARS, da Covid, né? A que tipo de... Muito bacana o mecanismo, bacana assim, né, gente? Não é legal, né? Mas o vírus da Covid, ele se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina, tá? Então, vamos lá. Como é que é a imunidade natural contra eles? Geralmente são células NK, que são as primeiras a serem recrutadas. Isso vai avançando, a gente entra para um quadro de uma célula CD8, trabalhando sempre com o aumento do interferon gama. Ativa sistema complemento, na maioria das vezes, no caso, por que vai ativar complemento? É para que a célula toda seja destruída. Se a célula toda for destruída, o vírus está ali dentro, o vírus morre, né? Também ativa a fagocitose, com o intuito de eliminar os vírus dos sítios que estão extracelulares da circulação. Como é que a fagocitose trabalha? Quando os vírus estão neutralizados por anticorpos, lembra? Ou por proteínas do complemento também. Imunidade mais específica, aquela humoral, ou também celular, que chega ao nível de CD8, aqui, tá? Então, a gente tem a participação de anticorpos, né, importante no sítio da infecção, ligam-se as proteínas de membrana, prevenindo a entrada do vírus na célula, não deixa ele entrar. A opsonização é o clearance, é a limpeza. Aí esse vírus, ele vai formar tipo um imunocomplexo e vai ser limpado, tá, nas células do baço, enfim, do fígado. E principalmente a CD8, então esse aqui é o citotóxico, que é o famosão beijo da morte bem direcionado. Então, o LIS das células infectadas estimula as enzimas extracelulares que degradam essas enzimas virais e secreção de citocinas, né? E quais seriam os possíveis mecanismos de evasão do vírus? Grande variação genética deles, a gente vê o quanto eles mudam muito, né? Por isso até as nossas vacinas sempre sendo atualizadas. E eles conseguem muito suprimir a resposta imune. São muito danadinhos os vírus. Vamos ver aqui. O famoso vírus do HIV, a gente vai trabalhar um pouquinho nele, é muito conhecido, ele tem a proteína GP120, é essa proteína que tem afinidade com o receptor CD4,
E ao lado do receptor CD4 tem um correceptor, que é o CXCR4, que a gente comentou disso, que são receptores de quimiocina. Ele usa esses GP120CD4 para se ligar à célula linfócito T e adicionar o seu material genético nela, tá? Aqui a gente tem uma célula com as proteínas virais expressas, vamos dizer assim, e aqui a gente tem uma célula citotóxica, né, T citotóxica, interagindo com essa célula que estava infectada. Aqui a gente já vê ela no estágio de apoptose, tá? Ou seja, eu estou conseguindo induzir a apoptose. Se for um quadro mais inicial, a gente tem uma célula NK. Se for um quadro mais específico, a gente tem uma célula CD8. Então, uma célula infectada por vírus, tá aqui, isso aqui é muito comum, você já sabe isso aqui também das disciplinas que vocês já tiveram, de parasitologia, enfim. Né? Aqui a gente tem uma célula T-killer, né? Pode ser a célula NK ou pode ser uma célula CD8. Aqui é a morte, a apoptose. Né? Aqui a gente vê o quadro de apoptose ocorrendo numa microscopia eletrônica de transmissão. Aqui a gente tem a ativação via fase-ligante, que são as proteínas de apoptose, né, para induzir a citotoxicidade dessa célula-alvo. Tá bom? E aí a morte. O intuito é matar toda a célula, porque o vírus está lá dentro, ele precisa multiplicar, né? Já na bactéria não, o intuito era destruir apenas a bactéria, né? Então, quando a gente tem essa ligação específica, essa colisão, ou uma adesão até de padrão não muito específico, a gente tem que ter o intuito é ter essa célula-alvo e a destruição dessa célula que está supostamente infectada. O que acontece aqui? Então, um reconhecimento específico, uma distribuição de um reconhecimento específico do citoesqueleto, né? Então, a gente vê uma participação muito forte do citoesqueleto direcionando esses grânulos de perfurina, né, desses componentes da célula T. A participação do citoesqueleto é muito importante para que esses grânulos sejam devidamente direcionados para agirem na membrana da célula infectada e assim promover a morte dessa célula infectada com o vírus. Então, uma célula citotóxica reconhece elas infectadas via TCR-MHC antígeno, libera moléculas citotóxicas contidas em seus grãos. Isso aqui são respostas que a gente já trabalhou muito nas aulas anteriores, então mostra realmente como seria uma resposta imuniviral, uma resposta citotóxica, via grãos ou enzimas, né, mediadores receptores endocíticos, né, perfurinas, enfim. Então, aqui é uma amostra dependente de perfurina, ó. Célula T citotóxica efetora, moléculas de perfurina, proteinases, serinas, né, que aqui abrem canais para que essas proteínas entrem e comecem a ativar a via das caspases. Lembra que a gente mostrou? Uma vez as caspases sendo ativadas, a gente tem uma morte por apoptose. As células T reconhecem células infectadas via faz ligante, que no caso seria uma célula, uma outra hipótese também que a gente apresenta, né? Então, a própria, aqui é o mecanismo faz ligante, que a gente apresentou já anteriormente, levando também à apoptose. Aqui o mecanismo faz ligante, ele é reconhecido porque a célula, ela tem um conjunto de proteínas na membrana, tipo a serina, fosfatidilserina, que quando ela expressa o faz ligante, a proteína faz, na verdade, essa fosfatidilserina, ela fica para o meio externo. Então, esse é um sinal de que a célula realmente está sendo convidada para entrar em apoptose. Então, como é que seria a morte dependente de faz? Então, também seria o mesmo efeito citotóxico, só que aqui a gente tem a gente tem a proteína ligante, aqui um trímero dela bem ligante da proteína faz, um adaptador dessa proteína que dá estabilidade a ela. Quem é a proteína que dá estabilidade a esse trímero do faz ligante? É a procaspase, 8. E quando ela não está ligada no trímero, ela está inativa, mas quando ela se liga no trímero, ela se torna ativa. Então, a procaspase 8 sendo ativada, ela começa a quebrar as caspases, e ela ativa a 8 e assim novamente ativa a via de apoptose. Então, se você olhar, ó, a gente tem dois tipos de mecanismo. O efeito dependente de perfurina. A perfurina é aquela membrana que perfura e lança as outras enzimas que vão ativar a caspase lá dentro. E a gente tem o efeito faz-ligante. O efeito faz-ligante, a proteína faz, ela ativa a procaspase 8 diretamente, tá? E promove a morte celular também por ativação de caspase. Então, a gente tem via perfurina e via faz-ligante. Então, a partir de agora, coloque isso na cabeça. Os tipos de morte citotóxica a gente tem via das perfurinas e via do faz-ligante. Ambos ativam caspase, só que os mecanismos de ativação são diferentes. Um meio vamos dizer assim, de suspensão, as moléculas estão suspensas, vamos dizer assim, no citoplasma, e o outro meio é via cadeia ligante direto, tá? E aí, a gente tem o reconhecimento dessas células via TCR-MHC1 em antígenos, faz ligante, né? E como é que evita a destruição de células normais também, né? Uma célula normal não é para ser destruída, né, gente?
Então, primeiro, a célula T infectada reconhece, a célula T reconhece uma célula que está infectada, tá? E essa morte, ela é programada só para aquela célula, tá? Então, as células vizinhas não sofrem morte nenhuma. Por quê? Por conta do antígeno que está sendo direcionado, né? Como é que seria uma resposta a um HIV? O HIV, ele infectou que célula do nosso organismo? Vamos lá. Quem é a célula que tem CD4? O linfócito tem CD4, através da proteína o quê? GP120. Nas primeiras 4 a 8 semanas, a gente tem uma replicação viral muito intensa, muito, muito, muito. Seguida também já de uma resposta citotóxica específica, de uma pequena resposta de anticorpos, tá? Então aqui, inato, adaptativo, evoluindo. À medida que a carga viral vai diminuindo com os anos, num estágio que a pessoa fica como se fosse numa... Ela não manifesta, vamos dizer isso aqui, né? Ela fica ali, a infecção... Tem pouco vírus no plasma, mas a resposta adaptativa começa a trabalhar produzindo anticorpos. A gente ainda tem, a pessoa, ela entra naquele quadro, é aqui que ela entra num quadro de muita convalescência. Por quê? Porque foi tanta produção viral, é tanto vírus dentro de células CD4, que muito CD4 está sendo destruído. E aí você pode me perguntar, professora, quem está destruindo o CD4? É isso aí mesmo que você já pensou, um CD8. Ele não sabe. Aqui, por isso que eu digo que o sistema imune, eu digo uma frase, quem é o seu pior inimigo? É o fato, somos nós mesmos, né? O meu sistema imunológico é o meu pior inimigo a qualquer momento, tá? Então, olha, o CD8 está destruindo o CD4, agora ele não sabe. Então, é aqui que o paciente baixa demais a carga dele de imunidade, a pessoa às vezes começa a ter muitos quadros de... A pessoa perde muito peso, né, aquela coisa toda. E aí a gente começa também a ter a produção de anticorpos mais por conta do envelope do vírus. Aqui contra a proteína P24 e aqui contra o envelope do vírus, né? E aí, à medida que vai passando, depois desses 12 anos, vamos dizer assim, 2 ou 3 anos depois desse período, a gente começa a ter uma replicação viral novamente, mas a gente chega aqui numa instabilidade, vamos dizer, dele, e aí também a gente já começa a ter uma menor, isso aqui é o legal que eu acho, é reduzir mais essa resposta citotóxica, tá? A pessoa começa, então vamos dizer que ela consegue se manter numa estabilidade, ter uma imunidade mais controlada, tá bom? Então, os estágios da infecção por HIV, aqui a gente tem a população de células CD4 e aqui a cópia do vírus, tá? Então, vamos lá. Nos primeiros tempos de infecção, vamos dizer assim, a gente tem aqui, olha, onde a gente chega o nível de linfócitos TCD4, tá? Mais precisamente. Aqui, na verdade, seria o vírus, né? Aqui a gente estaria mais em vermelho. E aí, o que vai acontecendo? À medida que eu vou aumentando aqui a produção do vírus, esse em vermelho, olha o que vai acontecendo com o CD4. Vai diminuindo, ó. Tá vendo? O vírus é o que está em vermelho. Quanto mais eu vou tendo de vírus, olha o que vai... Eu tinha CD4 aqui, ó, 1000, vamos dizer assim, era a imunidade da pessoa. À medida que a carga viral aumenta, olha o que vai acontecendo com o CD4. E aí tá, essas cópias chegam a um nível de uma certa estabilidade, depois a cópia aumenta muito. Quanto mais cópia de vírus eu tiver, menos CD4 eu tenho, né? Porque senão ele está destruindo a célula CD4 para se multiplicar, né? Então, as citocinas, as células NK, a combinação delas promove, melhoram, né, essa primeira defesa contra as infecções virais, né? Então, a gente vê que sim, elas são importantes. Então, TNF-alfa, interleucina 12, o interferon gama, a gente tem um aumento dessas citocinas, né, logo nas primeiras horas de uma infecção viral. Depois, quem começa a aumentar? As células natural killer, depois células T-killer, quem são elas? A CD8, e até chegar no nível de anticorpos. Então, a gente vê uma história aqui da resposta imune. Então, primeiro são citocinas produzidas pelas primeiras células ali interagentes, vamos dizer. Depois a gente tem uma NK, depois a gente já tem uma um pouco mais adaptativa, que é o CD8, e aqui as células B participando com os anticorpos, né? E aí o intuito aqui é que a gente quer ter uma diminuição da carga viral, né? Então, a produção e o clareamento das partículas virais. Esse clareamento é a capacidade que o meu organismo vai ter de não deixar mais o vírus se multiplicar, tá bom? Então, a gente tem aqui o estágio inicial, vamos dizer, o vírus entra, infecta a célula, beleza, cresce, multiplica, mata essa célula por conta disso, vai para outra célula. Só que o que acontece? Alguns desses vírus já começam a ser vistos pelo sistema imunológico a ponto de promover já uma certa resistência a eles. Então, algumas células começam a não mais conseguir multiplicar o vírus não consegue se multiplicar mais dentro delas, ela fica em anergia,
E aí eu começo a ter um aumento de células sem vírus, né? Então eu comecei meio que a fazer uma limpeza, um clearance. O que está acontecendo também? Lembra que aqui eu posso começar a ter anticorpos se ligando à parede disso e impedindo com que ele infecte novamente essa célula. E aí ele vai ser fagocitado. E eu começo a aumentar o número de células virgens, né, ou seja, o número de células sem o vírus, para que possam responder a ele. Então, essa população começa a se tornar maior do que a população que tem o vírus. Né? Então, isso é o que a gente chama de clearance, né, limpeza um pouco do vírus. E aí, os patógenos oportunistas e tumores podem matar os pacientes com AIDS ou imunossuprimidos. Isso aqui é o que a gente sabe, que o paciente ele não morre da AIDS, mas das infecções, às vezes, oportunistas, por conta dele estar imunossuprimido, né? Então, aqui são alguns quadros de parasitação, os pacientes têm que ter muito controle, né, muita proteção por conta disso, né. As infecções predominantes em pacientes que são imunossuprimidos, então, geralmente são cândida, leva a neutropenia, o aspergillus, né, fungos, por exemplo, alguns protozoários que levam defeitos na resposta imunicelular. Aqui a gente tem também alguns tipos de outros fungos, né, e também protozoário como a giardia, anormalidade nas imunoglobulinas, anormalidade do complemento e esplenomegalias, né. Então, a gente tem diversas respostas anormais em pacientes imunossuprimidos, né. E aqui um artigo agora de 2020, como é a nossa COVID, né, então como seria realmente um papel da imunidade, avaliando o endotélio e a coagulação na prática. Aqui eu peguei mais uma parte de um pouco do endotélio, achei bem interessante esse artigo, vamos tentar entender um pouco como funciona também o vírus da COVID. Então, a gente tem a famosa proteína S hoje do vírus, conhecida como proteína spike. Ela seria como se fosse uma analogia para a GP120 do HIV. É a spike que se liga a uma proteína específica, que ela vai levar alguma alteração no nosso organismo por se ligar a essa proteína, esse receptor. O vírus do HIV, ele se liga lá na CD4, né? E aí ele entra no linfócito TCD4 e se multiplica. Aqui a proteína spike, gente, ela se liga na enzima no receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Então, a spike, ó, ela se liga bem aqui, na enzima conversora de angiotensina 2, no receptor dela. Vamos ver como é que é esse mecanismo? Então, tá aqui, o vírus entrou, vai passar pelo processo normal de resposta imunológica que a gente conhece, multiplica, expressa seus peptídeos. Aí, às vezes, ele tanto se multiplica, mas ao mesmo tempo a gente consegue gerar uma resposta imune via célula T e via célula B, produz um anticorpo, eu posso começar a neutralizar esse vírus e impedir com que esse vírus consiga entrar em novas células. Então, seria um anticorpo anticorona. Isso seria um padrão de resposta imune natural, que o meu corpo tem que gerar. Tá? E ou também eu posso ter uma resposta tipo citotóxica, posso ter tanto aqui via NK, quanto eu posso ter via o quê? CD8. A CD8 é aquela que eu chamo de mais específica, né? E aí destruir essa célula. Então, linfócitos B e T de memória, que reconhecem os vírus, podem patrulhar, né, o corpo por meses ou anos fornecendo essa imunidade. Eu gero memória, beleza. Isso seria o padrão normal que a gente quer, tá? Só que as proteínas S, a spike, que estão lá na superfície do corona, elas se ligam aos receptores humanos da ECA. Anota aí no teu caderno. Enzima confessora de angiotensina 2. A gente vai ver o que ela faz. Ela converte o angiotensinogênio 2 em angiotensinogênio 1,7, tá? Então, uma proteína transmembrana, os quais, por sua vez, transferem seu material genético para dentro da célula e em seguida iniciam seu processo de replicação. Isso aqui a gente já conhece bem. Adicionalmente, a enzima conversora de angiotensina é uma carboxipeptidase capaz de converter a angiotensina 2, está aqui, ó, em angiotensinas 1,7. Tá? A gente vai ver a importância dessa angiotensina 1,7. No meu pós-doutorado, eu até conheci uma jovem que estava fazendo mestrado dela trabalhando com essa angiotensina. Essa enzima é homóloga da ECA1, mas desempenha um papel de contrapeso no sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente vai ter um esqueminha aqui que vai te mostrar. Essa aqui já é uma aqui muito inflamatória, muito vasoconstritora, enquanto que essa aqui é a anti-vasoconstritora, é a anti-inflamatória, vamos dizer assim. Na verdade, a I7, né, é a anti tudo isso. Quando o vírus se liga a esse receptor de ECA2, ele reduz a produção de angiotensinas 1,7, podendo desencadear uma série de complicações cardiovasculares e pró-inflamatórias. Então, o que acontece? Ai, desculpa, gente, ficou esse textinho aqui, mas vamos lá. O vírus está aqui, o spike, está aqui o spike, a proteína spike. Ele se liga no receptor de ECA, que é uma proteína transmembrana, tá? Uma vez ligado nesse receptor de ECA, porque aqui ficou difícil para vocês observarem, né? O que acontece? O angiotensinogênio 1 está bem aqui, ó. Aqui está a angiotensina
1, aqui está a ECA1. O que a ECA1 faz? Ela pega a angiotensina 1 e transforma em angiotensina 2, tá bom? A angiotensina 2, ela é convertida pela ECA2, que é essa proteína que está bem aqui transmembrana, ó. Essa ECA2 pega a angiotensina 2 e converte em angiotensina 1,7. Esse angiotensina 1,7 age nesse receptor aqui, nesse MAS. E o que ela faz normalmente? Ela é uma proteína vasodilatadora, ela é de vasoproteção, ela é de hipotensão, assim a gente imagina. Se eu tenho menos angiotensina 1,7, porque eu estou bloqueando isso aqui, eu vou ter mais angio2. E o que acontece com a angio2? Ela age nos receptores AT1 e AT2, e o que ela faz? Vasoconstricção, hipertensão, inflamação, fibrose e proliferação. Isso, então, é o quadro que acontece em muitos pacientes que estão com COVID. A angiotensina 7 está bloqueada, então, essa pessoa ela vai estar muito vasoconstrita, hipertensa, inflamada, fibrose pulmonar, certo? É isso que o vírus tem ocasionado na maioria das pessoas hoje que estão infectadas. Lógico que isso tem várias fases de desenvolvimento. Até chegar nesse nível já seria a fase 3, vamos dizer assim, de infecção pelo vírus. As primeiras fases são aquelas que a gente conhece, a febrícula, aqueles primeiros sintomas. O 2, talvez uma coisinha um pouco mais complicada, mas o 3 já seria esse nível mesmo da inflamação pulmonar, tá? E aí, gente, com uma dúvida? Tudo bem? A gente dá um intervalinho, eu vou cortar essa aula aqui um pouco no meio, para ela não ficar muito extensa. Vou dar uma quebradinha aqui e a gente continua, tá bom?